Atenção para a informação que nós temos neste momento. Jair Bolsonaro, neste momento, está colocando tornozeleira eletrônica. 9 horas 45 minutos, 18 de julho de 2025. Jair Bolsonaro, neste momento, a informação que chega até a nossa redação é que ele está neste prédio que você está observando, ali escrito, ó, Secretaria de Justiça, inúmeras viaturas e, de fato, a viatura corrobora com a informação que nós temos de que ele está na Polícia Penal e, de fato, está escrito na viatura Polícia Penal. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, após uma petição que foi protocolada no Supremo pelo PT e veio a decisão do Supremo Tribunal Federal de diversas medidas cautelares, entre elas, colocar tornozeleira eletrônica. E você acompanha ao vivo, neste Breaking News aqui na CNN Brasil, a imagem do local onde geograficamente está Jair Bolsonaro. As medidas cautelares são inúmeras, nós já as citamos aqui para vocês e vamos aos poucos recitando, tá bom? Para que a gente possa relembrar tudo isso. Mas a imagem é exatamente disso que ocorre neste momento. Tornozeleira eletrônica no ex-presidente da República. Agora, por quanto tempo vai permanecer com a tornozeleira? Os advogados, que evidentemente todo mundo tem direito de defesa, todo mundo tem o direito de defender-se. De que maneira os advogados vão atuar? Se eles vão diminuir eventualmente o período dessa tornozeleira eletrônica, vão recorrer? Aí são os próximos capítulos, tá bom? Que a gente vai compartilhar com vocês. Perfeito. Luísa Martins, desculpe novamente. Eu vou pedir a gentileza, minha amiga, de você segurar um instante, porque eu preciso ir com ele, Jonas Maia, porque ele justamente está na SEAP, nessa secretaria onde, neste momento, está o ex-presidente da República. Jonas, estamos contigo. Oi, Liz, exatamente. O ex-presidente Jair Bolsonaro está neste momento aqui na Secretaria de Administração Penitenciária, que é do GDF, Governo do Distrito Federal, para colocar a tornozeleira eletrônica. Não é a Polícia Federal que faz esse trâmite, mas sim a SEAP, até para monitorar toda essa situação, onde que o ex-presidente vai a partir de agora e se está cumprindo as medidas cautelares. A SEAP, ela faz um relatório desse monitoramento e envia para a Polícia Federal, que é a responsável por essa investigação. Vou até sair da tela neste momento para mostrar como é que está a movimentação aqui, que aqui está muito intensa, muito de imprensa e também de policiais penais, que são aqui do DF. Inclusive, Elisa, o setor está todo isolado por conta da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro neste momento. A gente pode ver que tem a imprensa ali toda reunida esperando o ex-presidente sair. Se ele for sair por aqui pela frente, tem a Polícia Penal fechando a rua aqui, tem outras viaturas da Polícia Penal chegando neste momento aqui na Secretaria de Administração Penitenciária, que é a responsável por colocar essa tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu estava até conversando com uma fonte aqui da SEAP, que eles me informaram o seguinte: é o mesmo trâmite dos presos e também de outras pessoas que responderam ao processo do 8 de janeiro. Todas vieram para cá após serem presas pela Polícia Federal para colocar a tornozeleira eletrônica. Não é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, não há mandado de prisão, mas sim uma medida restritiva, que é colocar essa tornozeleira eletrônica e ter, então, esses seus passos monitorados pela SEAP e também pela Polícia Federal, que recebe esse relatório mensal e também semanal, se for solicitado, para as autoridades. Então, neste momento, a gente está aqui vendo o local totalmente isolado, com a Polícia Penal neste momento, para não ter um assédio da imprensa acima do ex-presidente. E a gente continua acompanhando para saber se o ex-presidente vai falar com a imprensa, se há uma medida restritiva para ele falar ou não também com a imprensa. Não se sabe neste momento se pode ou não mais falar com a imprensa, já que tem as medidas cautelares, e a Luísa pode falar muito bem sobre isso também. E há outras viaturas da Polícia Penal chegando neste momento também, Elisa, para fazer um reforço aqui nesse local. A gente, para localizar quem está acompanhando a gente que não é de Brasília, esse local aqui, ele fica a mais ou menos 10 minutos da sede da Polícia Federal onde eu estava. É mais afastado do centro de Brasília, fica numa rodovia e agora está chegando uma viatura da Polícia Federal ali atrás. A gente consegue ver pela placa que é da Polícia Federal. A gente vai acompanhar também para saber se há algum... estão me pedindo agora, Elisa, para sair deste local. Um policial penal pediu porque esse local está isolado, mas estou aqui mostrando para vocês
como é que está a situação de momento, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está aqui na SEAP colocando a tornozeleira eletrônica por determinação do Supremo Tribunal Federal. Qualquer novidade, movimentação por aqui, a gente vai continuar com o sinal ligado aí. O Isaías Lima também está no outro canto ali para mostrar também, e a gente continua aqui em sintonia. Elisa? 9h50 desta manhã de sexta-feira, Breaking News aqui na CNN Brasil. A gente volta agora ao vivo com a Luísa Martins. Eu tive de interrompê-la, Luísa, por causa da imagem, mas, por favor, vamos retomar a tua informação para que a gente possa dar inteiramente. Você dizia, então, algo relacionado a Eduardo Bolsonaro? Elisa, não, a gente estava falando sobre como essa escalada dos Estados Unidos contra o Brasil acabou reforçando o alerta na Suprema Corte de que Bolsonaro poderia fugir para lá, né? Havia um entendimento desde que Trump enviou aquela carta em tom bastante dramático aqui para o presidente Lula, denunciando o que ele considera serem abusos do Supremo em relação não só a Bolsonaro, que é um aliado seu de primeira ordem, mas também em relação às Big Techs. A gente já havia observado que os ministros entendiam que isso era uma espécie de pavimentação de caminho, né, uma preparação de terreno para uma eventual concessão de asilo político a Bolsonaro nos Estados Unidos. E isso já tinha deixado tanto o Supremo quanto a Procuradoria-Geral da República em estado de alerta sobre uma possível fuga, né? E só uma observação, o processo que gerou essa operação da PF de hoje chegou ao Supremo 2 dias depois de Trump anunciar essa tarifa de 50% aos produtos brasileiros, uma retaliação, né, essas decisões do Supremo, especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Então, dá para ter uma ideia aí de como essa escalada dos Estados Unidos está na esteira, né, dessa operação de hoje. Embora o passaporte, Elisa, de Jair Bolsonaro esteja apreendido desde fevereiro de 2024, quando ele também foi alvo de operação da Polícia Federal, foi acho que a primeira fase, salvo engano, dessa operação da ação penal sobre o golpe de Estado, a avaliação dos ministros do Supremo, especificamente do entorno ali de Alexandre de Moraes, é de que os Estados Unidos, eles têm instrumentos jurídicos para tirar Bolsonaro do Brasil, mesmo sem o passaporte. E isso poderia ser feito, por exemplo, com Bolsonaro se refugiando na embaixada americana, né? A embaixada, mesmo que ela esteja no Brasil, ela é considerada uma extensão do território do país que ela representa. Então, poderia ser solicitado pelos Estados Unidos um salvo-conduto para tirar Bolsonaro do Brasil por meio da embaixada. Então, isso explica um pouco, Elisa, por que entre essas medidas restritivas tem esse destaque para a proibição de Bolsonaro de manter contato com embaixadores e de se aproximar da região das embaixadas aqui em Brasília, justamente por esse receio, né, de que ele pudesse usar desse artifício para sair do Brasil ainda aqui sem o seu passaporte. E até os investigadores do caso, Elisa, conversando com alguns agora pela manhã, lembraram, né, que Bolsonaro chegou a passar 2 noites na Embaixada da Hungria em fevereiro de 2024, justamente depois dessa operação da PF em que ele teve o seu passaporte apreendido e que foi alvo também de mandados de busca e apreensão. Então, a leitura é de que esse é um cenário que poderia agora se repetir com os Estados Unidos. Como eu vinha falando antes, Elisa, até o momento, muita gente se perguntava, né, com o avanço da ação penal do golpe de Estado, qual era a perspectiva de uma data, se é que havia essa perspectiva, para uma eventual prisão do ex-presidente. Uma prisão preventiva era carta fora do baralho nesse momento, né, porque Bolsonaro, mal ou bem, na avaliação do Supremo, estava cumprindo ali os trâmites da justiça, compareceu para depor quando foi intimado, chegou a participar de etapas das quais ele nem precisaria obrigatoriamente participar pessoalmente, como foi o caso, acho que do primeiro dia de depoimentos das testemunhas nessa ação penal do golpe de Estado. Então, não teria nada concreto ali que justificasse uma medida mais grave. Agora, essa situação acabou mudando com essa ofensiva do presidente norte-americano em relação ao Brasil, motivado, obviamente, por essa aliança, né, ideológica com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com essa interlocução, com essa atuação muito forte que tem sido feita
pelo Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, deputado federal licenciado, que foi para os Estados Unidos declaradamente com esse objetivo, denunciar essas decisões que ele considera abusivas por parte do Supremo e com mais ênfase, digamos assim, em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Então, também é por isso que nessas medidas restritivas também tem a proibição de manter contato de Bolsonaro, manter contato com o próprio filho Eduardo, justamente para se evitar uma articulação ali entre a família junto com interlocutores do presidente Donald Trump para que Bolsonaro pudesse sair do Brasil. Com a tornozeleira eletrônica, aí ele fica ali sob constante monitoramento, ele precisa cumprir o recolhimento domiciliar noturno, qualquer registro de saída do perímetro ali permitido pela decisão judicial é comunicado para o Supremo Tribunal Federal, então todos os passos ali do ex-presidente passam a ser monitorados a partir de agora, com lupa, para que em caso de qualquer descumprimento possa haver eventualmente uma prisão preventiva. Mas agora a situação de Bolsonaro muda, né? Agora Bolsonaro está sob constante monitoramento do STF, do ministro Alexandre de Moraes, tudo isso para evitar, então, que ele saia do Brasil e aí, com isso, a ação penal do golpe de Estado possa ser julgada ali em meados de setembro, que é a expectativa, e aí, com uma eventual condenação, que é considerada praticamente certa ali nos bastidores da corte, ele possa começar a cumprir a pena imediatamente, sem ter nenhum risco, então, de fugir do país, Elisa. Nós estamos, portanto, com a Luísa Martins conversando com a gente ao vivo via telefone, Gustavo Uribe, em instantes a Jussara Soares, Larissa Rodrigues, Isabel Mega, Eli Jonas Maia, daqui a instantes Yuri Pita, toda a nossa equipe reunida para esse assunto, porque é um assunto de tamanha importância. Nós estamos falando de um ex-presidente da República que passa, nesta manhã de sexta-feira, 18 de julho de 2025, por uma operação da Polícia Federal. Lembrando que não tem relação com a ação penal que já ocorre dentro do Supremo Tribunal Federal, dividida em núcleos, que Jair Bolsonaro faz parte do núcleo 1. Inclusive, o Ministério Público, nesta semana, corroborou a acusação de Jair Bolsonaro, dizendo que Jair Bolsonaro fora uma espécie de líder, de um mentor intelectual de todo esse processo que agora culminou num rito dentro do Supremo Tribunal Federal. Não tem relação com isso. A gente está falando de uma petição protocolada pelo PT, 2 dias após o tarifaço de Donald Trump ao Brasil, que veio acompanhado de uma carta e no primeiro parágrafo justificando o embasamento desse tarifaço que, entre tantos motivos, viera por causa de uma defesa ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, a gente tem essa informação de que essa petição foi protocolada pelo PT 2 dias após o tarifaço de Donald Trump e hoje o resultado disso é essa operação da Polícia Federal. Agora, a defesa de Jair Bolsonaro dissera que ainda aguarda o documento que embasou tudo isso para que possa ter ocorrido a operação da Polícia Federal. Então, que eles vão se manifestar com uma maior veemência após terem acesso ao documento que embasou toda essa operação.